Relembrando então aqui rapidinho, pessoal, quando nós temos limites indeterminados, ou seja, quando nós temos resultados no nosso limite, quando a gente substitui o x no ponto, que são zero sobre zero ou infinito sobre infinito, existem, claro, outros resultados que dão limites indeterminados. Aqui são os dois resultados principais que aparecem aqui para nós. Nós precisamos utilizar algumas estratégias matemáticas para sair dessa indeterminação, né? A gente não pode deixar o resultado do zero sobre zero, infinito sobre infinito, ou os outros resultados de limites indeterminados, né? Nós não podemos aceitar essa indeterminação, e aí utilizamos algumas estratégias matemáticas para sair dessa indeterminação. Quais delas? O nosso objetivo, na maioria dos casos, né, é transformar uma função, né, que está numa soma de parcelas ou numa subtração numa multiplicação de fatores para que a gente consiga cancelar aí algum dos termos, né? E aí, então, nós podemos utilizar o recurso de colocar em evidência, né? Então, aqui, exemplo, né? Eu tenho aqui uma soma de AX mais AY, eu posso transformar isso aqui que está escrito numa soma de parcelas numa multiplicação de fatores, colocando A em evidência. Tiro o A dessa parcela, tiro o A dessa parcela, coloco ela em evidência e multiplico pelo resto, né, que sobrou aqui, né? Então, x mais y aqui. Se a gente fizer uma distributiva aqui, ó, ele volta para essa soma de parcelas. Então, a estratégia, né, de colocar em evidência é uma das estratégias que a gente tem para colocar no formato de multiplicação de fatores. Além disso, nós podemos utilizar, né, a regrinha da fatoração quando nós temos uma função de segundo grau, né? Aqui, né, o formatinho ax² mais bx mais c é uma função de segundo grau, e quando nós temos esse formato aqui na nossa função do cálculo do limite indeterminado, nós podemos escrever ela que está numa soma de parcelas aqui, numa multiplicação de fatores, sendo A o número que multiplica o x ao quadrado, vezes x menos x1 vezes x menos x2. Quem são o x1 e x2? As raízes dessa função aqui, certo? Que a gente pode encontrar através de soma e produto ou da fórmula de Bhaskara, né? E aí, substituindo os valores aqui, nós temos, então, uma multiplicação de fatores que depois pode ser cancelado aí algum fator comum, certo? Além disso, nós podemos utilizar fórmulas dos produtos notáveis, né? Então, se eu tiver, por exemplo, a ao quadrado mais 2, né, o primeiro quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou então se tiver um negativo aqui, importante que vai ser negativo aqui dentro, né? Por isso que eu coloquei com cores diferentes. Quando a gente tiver essa situação aqui, a gente pode encontrar, né, pode colocar nesse formato aqui, e quando a gente tiver a diferença de quadrados, a gente também pode colocar numa multiplicação de fatores, né? Então, é outro meio que a gente pode encontrar aí. Outra estratégia que não utiliza, né, em tese, da multiplicação de fatores, mas se utiliza da ideia dos produtos notáveis para cancelar, é a racionalização, né? Então, você pegar o termo que está com a raiz e multiplicar pelo termo oposto, né, dessa raiz para a gente mexer, né, na aparência da função. E por último, a divisão de polinômios, né? Você pode utilizar o método da chave ou o método do Brillouin se o divisor for uma função de primeiro grau, né? E você pode utilizar esse método aqui caso a sua divisão, né, dê resto zero. E aí você pode, então, se utilizar para facilitar aí e transformar a sua função que estava dando uma indeterminação numa função que dê um resultado para o limite.